Prezados irmãos e irmãs, romeiros, peregrinos e devotos de Nossa Senhora Aparecida, quero saudar Dorlando, bispo dessa arquidiocese de Aparecida. Saúdo também o padre Marlos Aurélio, superior provincial dos missionários redentoristas da província de São Paulo. Saúdo também o padre Carlos Eduardo Catalfo, reitor desse santuário. E na pessoa dele saúdo os missionários que trabalham diretamente nesse santuário e todos os que fazem parte da família Santuário de Nossa Senhora Aparecida. Estamos no mês de outubro. Começamos hoje a novena preparatória da festa da padroeira, rainha e padroeira do Brasil, Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Neste mês de outubro, nós somos convocados, por intercessão da Mãe de Jesus, Jesus que por precedência é o missionário do Pai, para elevarmos aos céus, com a Igreja, pela Igreja e com todo o povo de Deus, os nossos louvores e as nossas preces. Nós também temos diversos acontecimentos eclesiais ao longo deste mês de outubro, na vida de nossa Igreja Católica, aqui no Brasil e fora do Brasil. Queria mencionar alguns. Primeiro, estamos no mês do Rosário. O Rosário é uma oração popular, como uma coroa de rosas, oferecida a Maria à medida que vamos contemplando os mistérios da vida de seu Filho Jesus, o missionário do Pai. Segundo, estamos no mês missionário e o Papa Francisco transformou o mês missionário deste ano de 2019 no mês extraordinário missionário, o qual estimula todos os cristãos católicos a participação com o tema Batizados e Enviados, a Igreja e sua missão no mundo. Nos convoca, portanto, para a missão. Terceiro acontecimento, a partir do próximo dia 6, domingo próximo, até o dia 27, acontecerá lá no Vaticano o Sínodo para a Amazônia, com o tema Amazônia, novos caminhos para a Igreja e para uma ecologia integral. Nesse sínodo estarão presentes os bispos, padres, agentes de pastoral e convidados de uma região que envolve diretamente a presença da Igreja em 9 países. Não se trata apenas da Amazônia do Brasil, mas de 9 países da América do Sul. E não se trata de uma discussão sobre a soberania nacional ou territorial dessas nações ou do Brasil, mas a preocupação do Sínodo trata-se sobre a questão da ação missionária e evangelizadora da Igreja com os irmãos e as irmãs que vivem nessa vasta região que forma a Grande Amazônia, ou Pan-Amazônia. Quarto acontecimento, no Brasil teremos grandes multidões de fiéis, grandes manifestações de fé, principalmente aqui em Aparecida, com a festa da padroeira. Lá em Belém do Pará,
com Ciro de Nazaré, e em tantos outros lugares, capelas, santuários, igrejas, dioceses, paróquias, comunidades espalhadas por esse Brasil afora. Quinto, em Roma, no dia 13, teremos a canonização da beata irmã Dulce dos Pobres, carinhosamente chamada de o Anjo Bom da Bahia. E no dia 20 haverá uma grande celebração de ação de graças por essa dádiva em Salvador, lá no estádio da Fonte Nova. Diante desses diversos acontecimentos, somos convidados nessa tarde a refletir sobre o tema Maria, Mãe de Jesus, missionária do Pai. Maria, conforme ouvimos, a personagem principal do trecho do Evangelho de hoje é uma jovem de Nazaré. Seu nome já a define como a graciosa ou agraciada. O anjo a convida para uma grande alegria. Alegra-te, cheia de graça. E Maria fica assustada, fica perturbada, com medo, mas não perde a consciência de si e de sua história, e procura saber qual é a procedência da visita, a procedência do anúncio. E ela pergunta: como se dará isso? Como isso acontecerá? Perguntar é preciso, questionar é necessário, aguçar a inteligência é indispensável. Hoje em dia, nós nos deparamos muito mais com respostas medíocres do que com perguntas significativas que provoquem mudanças necessárias, mudanças existenciais, mudanças de rumo. No Evangelho, Maria pergunta para compreender, compreender para aceitar, aceitar para aderir, aderir para amar, amar para responder positivamente ao apelo de Deus. Pelo convite do anjo Gabriel e pela sua resposta, Maria adentra-se, entra para colaborar na realização do mistério mais profundo da revelação de Deus. O desejo de Deus fazer-se carne e habitar entre nós. Mãe do Redentor, Mãe do Salvador, Mãe de Deus. Mãe de Jesus. Com sua resposta, Maria se torna mãe de Jesus. E os evangelistas, os 4, Mateus, Marcos, Lucas e João, fazem menção dela, de Maria, em diversas passagens do Novo Testamento, principalmente em Belém da Judeia, no nascimento, no Templo de Jerusalém, em diversas vezes, nas bodas de Caná, aos pés da cruz no Calvário e no cenáculo junto com os apóstolos. O concílio de Éfeso, em 431 depois de Cristo, fez questão de proclamar solenemente a maternidade divina de Maria, com o título Theotokos, uma palavra grega para dizer mãe de Deus, porque foi e continua sendo mãe de Jesus. Desta forma, a maternidade é um dom magnífico que a mulher recebe de Deus para dar continuidade à sua criação. E conforme a teologia bíblica, pela maternidade de Maria,
Sendo mãe de Jesus, Deus recria a humanidade e toda a criação. Missionário do Pai. Na sinagoga de Nazaré, Jesus assume seu ministério publicamente. Depois de ler a passagem do livro do profeta Isaías, ele conclui dizendo: hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que vocês acabaram de ouvir. Já o evangelista Mateus relata a atividade missionária de Jesus da seguinte forma: Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando a boa nova do reino e curando toda espécie de doenças e enfermidades. Aí está, portanto, a característica da ação missionária de Jesus. Como missionário do Pai, Jesus viu e sentiu seu povo com sede e fome de Deus, e também com sede e fome das necessidades básicas de uma subsistência digna. Diante de um sistema que mantinha as pessoas presas no anonimato, na dependência, na escravidão, nas condições precárias de vida e de morte eminente, Jesus sentiu compaixão. Ele traduz suas ações em prática de justiça e em gestos concretos de serviços e solidariedade. Olhar de compaixão, cura dos doentes, misericórdia com os pecadores e justiça para os fracos. Ele também convocou seus discípulos para uma grande colaboração missionária. Ele mesmo disse: ide pelo mundo inteiro e anuncie a boa notícia para toda a humanidade. E nós que fomos batizados, mergulhados nas águas divinas de Cristo, fomos chamados a ser missionários e missionárias dele, para anunciar neste mundo tão descrente a boa nova do reino de Deus. Desta forma, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus, o missionário do Pai, nos convoca para a missão na sua messe, na sua seara, lá em nosso trabalho, nas nossas pastorais, nas nossas comunidades, na assistência aos mais fracos, na luta por dias melhores, na conscientização dos próprios direitos. Por isso, o Papa Francisco nos recorda que todos os batizados são enviados à missão da Igreja e pela Igreja, e de sua parte, Jesus nos oferece como auxiliadora neste mandato missionário sua própria mãe, Maria, aqui a Senhora Aparecida, quando ele diz: eis aí a tua mãe. Peçamos, portanto, que a Mãe Aparecida nos acompanhe na missão de Jesus, seu Filho, o missionário do Pai por excelência. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.